Ele é o melhor lutador da Europa e ganhou o título de indiscutível. Uma noite, Boyka está a lutar num combate ilegal, numa arena subterrânea. Enquanto o público aplaude, ele não deixa que o adversário lhe dê um único golpe. Após um breve combate, unilateral dá um pontapé no adversário em pleno ar e deixa inconsciente. A cena muda para uma prisão de segurança máxima na Rússia. Os reclusos participam em combates para entretenimento dos guardas e do diretor. Estes combates são aparentemente amigáveis para o mundo exterior, mas podem tornar-se muito violentos com os participantes certos. O prisioneiro mais mortífero de todos os tempos é uma besta chamada Koshmar. Ele é tão agressivo que os guardas têm de lhe acorrentar os membros e fechar-lhe a boca para que ele não vai magoar ninguém fora do ringue. O adversário de Koshmar tem metade do seu tamanho e Molly consegue dar um murro. Ele atira o homem ao chão, partindo-lhe o pescoço antes de lhe dar um murro na cara. A luta só para quando a cara do adversário está deformada e coberta de sangue. Koshmar é conhecido por matar todos os adversários contra os quais luta, não mostrando misericórdia. Ele é mais um monstro do que um humano e não se sente culpado por ter morto tantas pessoas. Ao contrário dele, Boyka é um bom homem fora do ringue. Não teve uma vida muito boa, pois esteve preso durante vários anos e é um criminoso procurado na Rússia, mas tem conseguido manter o seu passado de lado e está a tentar ser uma pessoa melhor. Até ajuda uma igreja em Kiev e está sempre a fazer obras de caridade. Um dia, um padre disse-lhe que devia pensar em escolher outra profissão. O padre sempre apoiou a paixão de Boyka, pelo que o comentário é um choque para o lutador. Boyka responde que seu talento é um dom de Deus e que não está disposto a deixar de o usar. Quer lutar como profissional e não mais num ambiente ilegal. À tarde, Boyka é abordado pelo seu empresário, que lhe revela que pode finalmente competir legalmente em combates legítimos de MMA. O torneio europeu de luta que está a decorrer em Budapeste permitiu-lhe participar na competição. Se ganhasse um combate de qualificação, chega então o dia do combate de qualificação. Como se trata de um dos combates mais importantes da vida de Boyka, ele está pronto para dar tudo por tudo. O seu adversário é um russo chamado Viktor. O combate começa e Boyka dá o primeiro pontapé eficaz. Nos primeiros minutos, mostra suas capacidades nos primeiros minutos. Mostra suas capacidades de defesa, desviando todos os ataques que lhe são feitos. À medida que Viktor fica mais frustrado, é mais fácil para Boyka fazer um ataque. Os juízes à margem do combate já estão impressionados. Por isso, quando ele derruba Viktor com uma joelhada no maxilar, confirma a sua qualificação. Todos pensam que o combate está terminado, mas Viktor surpreendeu-os ao levantar-se. Segundos depois, é derrubado uma segunda vez, mas recusa-se a aceitar a derrota. Por esta altura, Boyka está frustrado e dá um terceiro murro na cara de Viktor, deixando-o sem sentidos. Após a vitória, os organizadores convidam Boyka a deslocar-se a Budapeste para combater na liga, o que lhe abrirá muitas portas, de oportunidades. O treinador dá a Boyka um maço de dinheiro, pedindo-lhe que treine muito porque o próximo combate é daqui a 2 semanas. Ao sair, Boyka vê que Viktor está em estado crítico. Sente-se culpado por o ter magoado tanto e nunca o teria feito se tivesse desistido após o primeiro knockout. Boyka lembra-se do conselho do padre e reza pela rápida recuperação de Viktor. À noite, acorda com um pesadelo em que mata um adversário no ringue. Na manhã seguinte, vai ter com o treinador e perguntar-lhe por Viktor. Para seu choque, é-lhe dito que Viktor morreu ontem à noite no hospital. Tinham assinado um contrato antes do combate, por isso, a culpa não é de ninguém. No entanto, no seu íntimo, Boyka sabe que ele é a causa da morte. Ao ser questionado sobre a família de Viktor, o empresário dá-lhe um saco que lhe pertencia. Dentro dela, Boyka encontra uma carta da mulher de Viktor e uma fotografia deles juntos. Ao ler a carta, sente a dor que a mulher deve ter sentido quando soube da sua morte. Nesse momento, Boyka decide pedir-lhe desculpa e certificar-se de que ela não enfrentará problemas na vida. Ele sabe que o seu crime não será perdoado mesmo nessa altura, mas não quer fugir do caminho da redenção. Boyka conta ao gerente o seu desejo de ir à Rússia para conhecer a mulher de Viktor, mas o homem é extremamente contra a ideia. Boyka continua a ser Boyka, ainda é um criminoso na Rússia e será preso. Se for encontrado pelas autoridades, terá de fazer um passaporte falso, o que é um risco enorme. Agora que está tão perto de se tornar um lutador legítimo de MMA,
Boyka compreende as consequências, mas é inflexível na sua decisão. Na cena seguinte, somos apresentados à mulher de Victor, Alma, que está no seu funeral. Após a sua morte, ela está sozinha na vida e não tem ninguém a quem recorrer. Para além disso, ela e Victor estão em dívida para com um chefe do crime chamado Zourab. Ele vem ao funeral e sugere que Alma seja sua amante para pagar a dívida. Alma fica enojada com a sua presença, mas tem o cuidado de não o deixar furioso. Responde simplesmente que prefere trabalhar muito e pagar-lhe em prestações. Alma é proprietária e vive num centro comunitário. Ela e Victor construíram-no com o dinheiro que pediram emprestado a Zourab. O local alberga muitos órfãos e pessoas necessitadas. Ao chegar à Rússia, Boyka vai ter com ela, mas vê ser levada num carro preto por um grupo de homens. Descobre-se que ela trabalha como empregada de mesa no clube de luta clandestino de Zourab. Ele é muito protetor em relação a ela e trata-a como se fosse sua propriedade. Mais tarde nesse dia, Boyka vai ao clube de luta e encontra Alma. Quando tenta falar com ela, o pessoal de Zourab impede o Zourab impedindo e levando para fora. Boyka quer evitar a luta e, por isso, pergunta-lhes educadamente a que horas ela vai sair do trabalho. Os gangsters atacando a pergunta, mas o esbem uma lição por se terem metido com um lutador profissional. Zourab vê Boyka lutar e fica impressionado com suas habilidades. Ele precisa de um bom artista marcial no seu. No entanto, o homem argumenta que não está aqui para participar em lutas. Apenas quer conhecer a rapariga. Zourab oferece para falar com Alma em seu nome, recusando-se a deixá-lo conhecê-la. Mas Boyka mais uma vez não concorda com ele e vai-se embora. Depois de desaparecer de vista, Zourab pede a sua equipa para o vigiarem. No dia seguinte, Boyka consegue entrar a socapa no centro comunitário e encontrar-se com Alma. Dá-lhe a carta de Victor e perguntar-lhe se ela está a ser obrigada a trabalhar no clube de luta. Alma responde que gostaria de trabalhar noutro sítio, mas que está obrigada a pagar a dívida. Depois lê a carta e pergunta-lhe se ele viu o último combate do marido. Boyka diz a verdade, admite que foi a última pessoa com quem Victor lutou. Tenta explicar que a morte foi um acidente, Mas Alma recusa-se a ouvir o assassino do marido. Após a interação, Boyka vai ter com Zourab e aceita lutar por ele. No entanto, em troca, ele terá de esquecer toda a dívida de Alma. O acordo é que Boyka tem de ganhar 3 combates contra um adversário à escolha de Zourab. O gangster também promete mantê-lo a salvo da polícia e das autoridades, pois sabe que ele entrou na Rússia com um passaporte falso. No dia seguinte, Alma encontra-se com Boyka para lhe dizer que não precisa da sua pena. Ela quer que ele regresse a casa, mas Boyka insiste que está a fazer isto para sua própria satisfação. Depois disso, vai a um ginásio local para treinar para os jogos, mas é intimidado por um homem. Quando o homem não para de o picar, Boyka derruba-o com um único pontapé. Chega então o dia do primeiro combate. Boyka enfrenta um lutador local num combate fácil. O rival consegue desferir alguns pontapés fracos, mas revela-se fraco perante alguém tão bom como Boyka. Boyka consegue derrubá-lo e está prestes a dar o último murro, mas para seu alívio, o adversário aceita a derrota para não ter de o magoar mais. Depois do combate, Alma serve-lhe bebidas. Boyka pergunta-lhe se ela conhece um bom ginásio local porque o que está a frequentar neste momento não está à altura dos seus padrões. Alma pensa um pouco antes de o convidar a usar o ginásio do seu centro comunitário. Ele treina lá durante os dias seguintes e, por fim, Alma habitua-se à sua presença. O próximo combate de Boyka é um 2 contra um par de irmãos. Ele fica chocado, porque nunca lhe falaram das regras. Zourab gaba-se de que a arena é dele e que os lutadores têm de jogar segundo as regras. O combate começa e Boyka esforça-se por defender os 2 irmãos ao mesmo tempo. Quando tenta lutar com um, o outro ataca, o que torna difícil se concentrar. Mesmo assim, consegue afastar um deles e deitar o outro ao chão nos segundos para se recuperarem. É um combate igual até Boyka levar um pontapé na zona lombar, já ferida. A dor é insuportável até que ele vê uma na plateia e continua a lutar. Depois disso, dá um pontapé no rabo de ambos e consegue um duplo knockouts. O público começa a aplaudir, pois ninguém tinha pensado que ele também iria ganhar este combate. No dia seguinte,
Zohrab vai ter com Alma e tenta namoriscar com ela. Quando ela desdenha dos seus avanços, ele acusa de dormir com Boyka. Ele também a irrita, dizendo que a morte do marido não foi acidental e que o Boyka o queria matar. Alma finge não acreditar nele, mas o comentário incomoda-a. Entretanto, o agente de Boyka na Ucrânia liga-lhe imediatamente porque tem uma reunião de imprensa para o combate em Budapeste. Boyka pede-lhe que a adie já que só tem um último combate para ganhar. Ao chegar ao seu quarto, encontra a Alma à sua espera, ela incita-o a contar a verdade sobre a morte do marido e Boyka começa a contar-lhe sobre todas as dificuldades que enfrentou na vida. Ele revela que a primeira metade da sua vida foi e que o combate contra Vitor era a sua única hipótese de ter uma vida melhor. Deu tudo de si e ganhou, mas a morte de Vitor tirou-lhe uma parte maior. Ele sabe que aceitar a sua ajuda é muito difícil para a Alma, mas implora-lhe que o deixe fazer o que tem de fazer. À noite, para o combate final, Boyka enfrenta Igor, o melhor lutador de Zohrab que estava a gozar com Boyka desde o dia em que ele chegou. Igor está especialmente furioso com Boyka, porque ele é uma ameaça à sua posição no gangue. Ele descarrega toda a sua frustração e chove-lhe com ataques repetidos. Igor consegue dar luta, fazendo da zona lombar de Boyka o seu principal alvo. Mas o rumo da luta muda quando Boyka lhe dá um duplo pontapé no ar. Depois disso, bate em Igor, fazendo-o sangrar profusamente até desmaiar. Com isso, ele vence todo o torneio e a dívida de Alma é paga. No entanto, Zohrab já tinha previsto o resultado e preparou-se para ele. Para Boyka e revela-lhe que tem de lutar contra um último homem para que o seu acordo termine. Boyka tem apenas algumas horas antes do seu encontro em Budapeste, que é crucial. Em Budapeste, que é muito importante para sua carreira, mas ele não quer ir embora sem salvar a Alma. Por isso, pede ao empresário para esperar até a manhã seguinte e prepara-se para lutar com o último campeão. Prepara-se para lutar contra o último campeão. O adversário é Koshmar, a besta que lutou e matou todos os seus adversários na prisão russa. É trazido para a arena acorrentado devido à sua natureza violenta. O combate começa, mas Boyka já está demasiado cansado. Tenta dar o seu melhor, mas os seus ataques parecem causar pouco ou nenhum dano a Koshmar devido ao seu físico. A fera dá-lhe vários murros antes de lhe dar um pontapé no maxilar. Boyka cai devido ao impacto e tem dificuldade em levantar-se. Segundos antes de perder o combate, ganha forças e levanta-se, mas é novamente atirado no chão. Quando Koshmar está quase certo de que ganhou, Boyka apanha-o de surpresa e empurra para trás com um pontapé. Depois disso, o combate inclina-se para o seu lado. Ele prende a besta num cadeado de braço, partindo-lhe o braço direito, antes de o expulsar do ringue com um pontapé. Com isto, vence finalmente o combate, mas Zohrab ainda não está pronto para largar Alma. Ele faz com que o seu lacaios ataque Boyka, enquanto este tenta fugir com a rapariga. Boyka está no chão, no seu ponto mais baixo, quando vê a Alma ser puxada para fora. Com motivação renovada e raiva, ataca os guardas e mata-os a todos. Por fim, põe as mãos em Zohrab e atira ao chão. Boyka é baleado no processo, mas a sua dor é ofuscada pela sua raiva. Por fim, Zohrab é estrangulado até a morte. Alma tenta ajudar Boyka, mas ele impede-a, pergunta-lhe se tem o seu perdão. Algum tempo depois, a polícia chega e prende-o. Antes de ser levado, ele pergunta novamente se ela o perdoa, mas Alma não lhe responde. Depois, Boyka é novamente colocado numa prisão russa. Um mês depois, Alma vem visitá-lo e diz-lhe que está perdoado, que ele está perdoado. Boyka sente-se aliviado pela primeira vez em meses, apesar de o seu plano de se tornar um lutador profissional ter falhado. Na última cena, vemo-lo a lutar na arena da prisão, continuando a ostentar o título de